27 de outubro, Café com Deus Pai. Recalcule a rota. Desta forma, sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Ele nos deu do seu Espírito. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Navegar pelos caminhos da vida, sob a orientação de Deus, é como entregar o controle a Ele, permitindo que direcione nossa jornada por meio de uma ligação íntima e constante. Imagine nossa existência como uma grande viagem, sem a possibilidade de voltar ao ponto de partida. Percorremos diversas rotas, enfrentando encruzilhadas, terrenos acidentados, vales e planícies. Tudo isso faz parte de nossa caminhada. Nesse contexto, uma decisão mal tomada pode não apenas prolongar nossa viagem, mas também nos desviar completamente da meta final. É por isso que muitos recorrem ao GPS para garantir uma viagem segura, um dispositivo capaz de antecipar obstáculos e sugerir rotas alternativas para nos manter no caminho certo. De forma similar, como a águia que, sem hesitar, escolhe as melhores correntes de ar para chegar mais rápido ao seu destino, somos chamados a estabelecer uma conexão profunda com Deus. Ele, nosso Pai, está pronto para nos mostrar os caminhos que conduzem à sua vontade, influenciando diretamente a direção que tomamos, conforme nossa disposição em ser guiados. Mesmo que nos encontremos desviados em trajetos secundários, sempre há a possibilidade de reencontrar a rota principal. Talvez você tenha estado desatento e acabou se desviando da rota que Deus havia traçado para a sua vida. Mas a boa notícia é que ainda há tempo para retornar ao caminho certo. Deixe que Deus Pai guie seus passos e escolhas, porque há um caminho de paz, amor e transformação esperando por você. A frase de hoje é: com Deus na direção, você não erra o destino. Hoje é o dia 300 de 365. A leitura bíblica de hoje é Abacuque, capítulo 3, e a palavra-chave é rota. Então, quais são as rotas que você tem seguido na sua vida? Você tem seguido na direção de Deus ou você tem seguido os seus próprios caminhos? Deus tem um convite para todo homem e toda mulher. Ele quer guiar você para o melhor caminho. Em Romanos 12, versículo 2, está escrito que a vontade de Deus para nós é sempre boa, perfeita e agradável. Então, se você quer entregar a sua vida para Ele, se você quer entregar a direção da sua vida para Ele, você pode fazer uma oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no céu, no teu livro da vida. Me dá o teu Espírito Santo para que eu possa ouvir a sua voz e a sua direção para a minha vida, até chegar ao fim e entrar na eternidade com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você pediu para que
Deus entrasse na sua vida. Porque quando você aceita a Jesus, você recebe a condição de filho de Deus, a condição de filha de Deus. A Bíblia fala que Deus enviou Jesus ao mundo para morrer por todos, para trazer a salvação para todos. Está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Então você precisa crer em Jesus e recebê-lo. Como você fez? Romanos capítulo 10, versículo 9. Com o coração se crê, se com a sua boca confessar que Jesus confessares a Jesus, você será salvo. Então você aceitou a Jesus, agora você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus com os pecados perdoados. E você recebeu o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que vai ajudar você a encontrar a rota de Deus. Como que o Espírito Santo vai ajudar você a encontrar a rota de Deus? No seu dia a dia, o Espírito Santo vai incentivar você, vai colocar em você um aperto no coração. Quando você estiver seguindo por um caminho errado, quando você estiver conversando com uma pessoa que não deve ser seu amigo, que não deve ser sua amiga, o Espírito Santo ele alerta, trazendo um aperto no seu coração, para que você perceba que aquele não é o melhor caminho, que aquele não é o melhor amigo, que aquela não é a melhor amiga. E o Espírito Santo também nos faz lembrar das palavras que nós lemos na Bíblia e que trazem as respostas em muitas situações do dia a dia. Então agora procure ler mais a Bíblia, porque é pela Bíblia que Deus fala com o seu povo. E pela leitura da Bíblia, Deus vai ajudar você a encontrar as rotas e os caminhos que Ele tem preparado para a sua vida. Deus abençoe o seu dia. Vamos agora para a leitura bíblica, que é Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. Antes de ler Abacuque, capítulo 3, um pequeno resumo. Nos dias 22 e 23 de outubro, nós fizemos as leituras do capítulo 1 e 2 de Abacuque. Então, 22 de outubro, nós lemos Abacuque 1, 23 de outubro, nós lemos Abacuque 2. Hoje é dia 27, nós vamos ler Abacuque capítulo 3. Então, se você quiser depois separar um tempo para que você leia os 3 capítulos de Abacuque, Abacuque só tem 3 capítulos. Esse capítulo que nós vamos ler agora termina o livro de Abacuque. Então, você pode entrar na playlist do Meu Dia com Deus e na playlist Meu Dia com Deus acessar a mensagem do dia 22 de outubro, Abacuque 1, 23 de outubro, Abacuque 2 e hoje 27 de outubro, Abacuque 3. O livro de Abacuque, para ter uma visão geral, é um livro que Deus deu a revelação para o profeta Abacuque que a Babilônia invadiria Jerusalém e levaria o povo de Jerusalém como escravo para a Babilônia. E eles sofreriam a escravidão por um tempo para que se arrependessem dos seus pecados. Quais pecados? Quando você lê Abacuque 1, Abacuque é um profeta de Deus orando e pedindo para Deus uma resposta do porquê o povo de Jerusalém, Judá, a nação de Judá, estava corrompida. Os juízes não estavam dando o direito do órfão e da viúva. As pessoas estavam numa condição social de muita gravidade. Então Abacuque vai até Deus e ora. Por que a injustiça? E Deus responde para Abacuque:
eu vou enviar a Babilônia aqui e eles vão ser carregados como escravos para a Babilônia como castigo pela sua maldade. Aí você lê Abacuque capítulo 2. Deus diz para Abacuque: escreva em letras bem grandes, de tal forma que quando qualquer pessoa passar correndo, consiga ler o que está escrito. E ele disse para Abacuque: escreva que os maus vão ser castigados e mas que haveria depois esperança, mas que o justo viveria pela fé. Ou seja, aqueles que fizessem as coisas corretas viveriam na confiança de que Deus traria uma mudança para aquela situação de corrupção que estava em Judá. E agora nós vamos ler Abacuque capítulo 3, em que o profeta Abacuque fala que mesmo que as coisas deem errado, que venha o castigo, ele vai continuar louvando ao Senhor, porque ele faz parte dos justos, daqueles que vivem na confiança em Deus. Então vamos ler agora Abacuque 3. Esta é uma oração do profeta Abacuque, feita em forma de hino. Então ele escreveu aqui um louvor. Versículo 2: Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Temor significa reverência, respeito. Eu estou cheio de respeito pelo Senhor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Versículo 3. Deus vem vindo da terra de Edom. O santo Deus vem do monte Parã. A sua glória cobre os céus e na terra todos o louvam. 4. Ele brilha como a luz e raios de luz saltam da sua mão, onde se esconde o seu poder. 5. Na frente dele vão pragas terríveis e atrás vêm doenças mortais. 6. Ele para e a terra treme. Ele olha para as nações e elas ficam com medo. Os montes antigos se abalam, caem as velhas montanhas por onde ele tem andado desde a eternidade. 7. Vi que os povos de Cuxã estão aflitos e que os moradores de Midian estão com medo. 8. É contra os rios, ó Senhor, que estás irado? É contra o mar que estás furioso? É por isso que montas os teus cavalos e vens vitorioso no teu carro de guerra? 9. Pegas o teu arco e te preparas para atirar as tuas flechas. Tu cavas a terra com enchentes. 10. As montanhas te viram e tremeram. Uma tromba d'água caiu do céu. As águas debaixo da terra rugiram. As suas ondas imensas se levantaram. 11. O sol e a lua deixaram de brilhar quando viram o brilho das tuas flechas e a luz brilhante da tua lança. 12. Na tua ira, marchaste pela terra inteira. Na tua fúria, pisaste as nações. 13. Saíste para salvar o teu povo, para salvar o rei que escolheste. Feriste o chefe dos maus e acabaste completamente com seu exército. 14. Com as tuas flechas, mataste o comandante dos soldados quando avançavam como uma tempestade para nos atacar. Eles vinham orgulhosos, querendo nos destruir como quem mata um pobre em segredo. 15. Montado nos teus cavalos, marchaste pelo mar, pelas ondas furiosas do mar. 16. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar, tranquilo, o dia em que Deus castigará aqueles que nos atacam. Então, aqui nessa primeira parte, do versículo 1 até o versículo 16, nós vemos que
Abacuque faz uma oração para Deus em forma de um hino. Nessa oração, ele destaca que Deus é um guerreiro. Ele fala de Deus como aquele que tem o seu arco, que tem a sua flecha, que lança contra os inimigos do seu povo, os inimigos de Judá, mas também aquele que tem o domínio sobre o céu, sobre a lua, sobre o sol, sobre a terra, sobre os montes, sobre os mares. Ele é um Deus todo-poderoso que gera em Abacuque o temor, o medo diante do poder que esse Deus tem. E ele faz esse hino aqui porque Deus disse no capítulo 2 que traria o castigo sobre o povo de Judá. E ele fala para Deus que mostre as maravilhas que foram mostradas antigamente para o povo. Veja o versículo 2. Ó Senhor, eu ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora, em nosso tempo, as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos. Mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. Então ele faz um pedido, que mesmo com esse Deus sendo tão poderoso e um Deus de guerra, que ele mostre o bem que foi mostrado para os antepassados do povo de Israel, para o povo dele, na época dele, para que eles também ficassem alegres. Mas ele termina esse capítulo dizendo o seguinte, do versículo 17, 18 e 19. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos nem gado nos currais. 18. Mesmo assim, eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. 19. O Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Então ele fala que o quadro, o cenário que Deus havia revelado para Abacuque é: eu farei que a Babilônia venha aqui e leve vocês como escravos. Depois eu vou castigar a Babilônia, mas antes eles virão aqui e vão levar esse povo para a escravidão. No capítulo 2, Deus fala para Abacuque: escreve a mensagem, que os maus serão castigados e o justo viverá pela fé. O que significa que o justo viverá pela fé? O justo, aquele que confia em Deus, viveria vendo o mal acontecendo, mas ele teria fé de que haveria o momento em que Deus retiraria o castigo e traria de volta o povo para Jerusalém. E Abacuque, ele então, no capítulo 3, ele escreve um hino, dizendo: o Senhor está furioso conosco, mas seria bom se o Senhor fizesse com que nós víssemos as suas maravilhas, mesmo com o Senhor irado. Mas o Senhor, na verdade, agora está como um guerreiro que pega o seu arco e a sua flecha, e a sua flecha é uma flecha de luz, que vem para fazer resplandecer a justiça. Mas ele termina: ainda que aconteçam coisas ruins, que as figueiras não produzam as frutas, que as parreiras não deem as suas uvas, que não existam azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, que não existam nem ovelhas nos campos, nem gado nos currais, por causa da invasão dos babilônios e do castigo de Deus sobre o povo, ainda mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Eu vou entender que o castigo está acontecendo por causa da corrupção do povo. E o castigo está ocorrendo pela vontade de Deus. E a situação de desolação está acontecendo como castigo de Deus, mas Deus vai continuar sendo o meu Deus. Eu não vou deixar de seguir ao meu Deus em função do castigo. Eu entendo que
é tempo de manter a fé em Deus. Por quê? O 19, que termina o livro de Abacuque: o Senhor Deus é a minha força. Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas onde estarei seguro. Então, ele diz: é Deus que nos leva para as montanhas, para lugares altos, para os lugares de segurança. Ele não quer o castigo, mas ele só lançou o castigo em função da desobediência e do pecado do povo de Jerusalém. E Abacuque entende: a nação vai passar pelo sofrimento. O justo viverá da fé. O justo viverá da confiança em Deus, da confiança de que, apesar das coisas estarem ruins, Deus está ali, fazendo aquele algo ruim acontecer para gerar arrependimento no povo. Por isso Abacuque fala: ainda que as coisas estejam muito ruins, eu sei que o Senhor continua sendo Deus. Eu sei que Ele continua no controle. É isso que Abacuque está dizendo. Ligando com a mensagem de hoje, Deus quer tomar a rota da sua vida e mesmo nas situações difíceis, Ele vai estar com você. Existe uma razão para as situações difíceis acontecerem. Lá em Romanos 8:28 está escrito: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Todas as coisas, também as coisas ruins. Aqui no tempo de Abacuque, Deus fala para ele: vou mandar a Babilônia invadir Jerusalém e vocês serão levados como escravos, para que depois se arrependam. O castigo veio para que a nação se arrependesse. Então, Deus, Ele quer estar na rota da sua vida. E o justo, a mensagem de Abacuque é: o justo viverá pela fé. O justo verá as coisas negativas acontecendo, mas mesmo assim ele viverá tendo confiança em Deus, de que Deus está no controle de tudo. Essa é a mensagem de hoje. Deus abençoe a sua vida, entregue o seu caminho ao Senhor e siga nas rotas que Ele tem para a sua vida, porque o caminho de Deus é perfeito e a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável para nós. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre grandemente. Amém.